Sejam bem-vindos ao Sinfônica Braça Campinas. Meu nome é João José Leite, eu sou trombonista da Sinfônica. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. E hoje nós teremos Visões Filosóficas do Riso, com Douglas Novaes. Curtam o nosso canal e compartilhem. Com a nossa atividade Visões Filosóficas do Riso. Eu sou Douglas Novaes e aqui você vê metade do meu nome e do lado de cá a outra metade. Senhoras e senhores, eu gostaria de fazer uma introdução para vocês, já deixando algumas frases e vou me esforçar para não ler as frases que estão escritas, ainda mais no ambiente virtual. Mas às vezes a gente, né, a frase acaba falando mais do que a nossa própria oratória. Então, ao longo dessa oficina, eu vou começar com uma revisão histórica, passando por alguns filósofos da antiguidade clássica, e vou tentar chegar em alguns filósofos contemporâneos e ver quais são as visões que existiram ao longo da história. Obviamente, não passarei por todas, passarei por algumas que foram selecionadas, e não posso dizer nem que estão todas as mais importantes aqui, mas estão algumas das mais relevantes. Então, pensar o riso é posicionar-se em um campo entre razão e não razão. O que é isso? O riso, ele teve uma apreensão negativa durante boa parte da história. A gente poderia pensar, talvez a gente tenha aqui muitos artistas, né? Muitas pessoas de teatro, de dança, artistas. No teatro a gente tem as duas máscaras, né, clássicas, a máscara sorrindo e a máscara triste. Essas máscaras representam as duas linguagens formadoras do teatro, a comédia e a tragédia. E nesse contexto grego do nascimento do teatro, e até mesmo depois, até praticamente o século XX, a comédia sempre foi vista como uma linguagem de caráter inferior à tragédia. É da gente se perguntar se isso de fato é assim, ou se existe alguma compatibilidade do ponto de vista as motos me adoram. Não sei se vocês ouviram, mas tivemos a participação aqui de uma moto. Sim, 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 é comédia. Voltando, então, é de se pensar, teria o cômico a mesma relevância do ponto de vista poético que a tragédia, ou não? A tragédia, por representar temas mais relevantes, apresentar personagens nobres, ela teria uma superioridade em termos de linguagem à comédia? Essa é uma pergunta que diversas pessoas respondem de modos diferentes e que eu vou deixar como pergunta para a gente iniciar essas nossas visões filosóficas sobre o riso. Ontem tivemos alguns encontros e num deles eu falei que alguns dos comediantes mais importantes do Brasil, eu tive encontro com um deles especificamente, e ele me disse, a figura de linguagem do cômico é a hipérbole. Isso porque ontem o Roberto Malef falou sobre isso, trabalhar com cômico é, de uma certa maneira, ampliar algum defeito, ampliar alguma característica que está presente em algum personagem, e como forma de expressão dessa ampliação, nós temos as máscaras da comédia dell'arte, até mesmo a máscara do palhaço é uma ampliação de uma característica, de um caráter enrijecido. Tão enrijecido ao ponto de se transformar numa máscara e representar uma coletividade de figuras, ou seja, características sociais, tipos sociais. Então, a figura de linguagem do cômico, por excelência, é a hipérbole. E o cômico, ele navega por duas regiões aí. Uma região, na verdade, né? Essa região intermediária, mas que lida sempre com alguma característica de vício, de defeito. Vários filósofos vão falar disso, eu vou apresentar rapidamente essa revisão histórica para que a gente tenha tempo de conversar um pouquinho. Eu estou adorando me ver aqui embaixo, assim, de repente a minha orelha some, né? Aí eu viro um avatar. Então, qualquer coisa vocês vão conversando. Podem escrever o texto aqui ou então liberar o áudio e perguntar. Aí as nossas tradicionais máscaras da comédia.
O riso, lá na sua origem, já desde a sua origem nos pensadores clássicos, ele é entendido como uma paixão da alma. Aqui eu não vou me debruçar muito sobre o significado da palavra paixão e da palavra alma, mas tentando simplificar, é algo que acontece, uma paixão é alguma coisa que acontece, não algo que você faz, ela seria o contraponto da ação, e que acontece na alma, ou seja, não exatamente no corpo. Podemos pensar assim, cadeiras, copos, dentaduras não riem. Então, é algo que depende da existência da alma e que acontece na alma. Mas não qualquer alma, a gente não vê plantas, eu não vejo pelo menos, desculpem, plantas rindo, animais rindo. Então, além de ser uma característica que acontece na alma, o riso também é uma característica própria do homem. A gente costuma dizer que o riso de uma hiena ou o riso de um papagaio, eles são falsos risos, como o de uma cócegas. Você, na verdade, não está rindo de nada, você está rindo por uma provocação corporal ou por uma simples imitação de um som. Aquilo não chega a se configurar como algo engraçado, como algo risível. Então, na natureza, nem Deus e nem os animais riem, apenas os homens. Por isso que a gente pode dizer que o riso é próprio do homem. Aí, já entrando numa parte de apresentação dos filósofos, o primeiro deles, o mais antigo, a teoria mais antiga que se tem sobre o riso, está lá no Filebo do Platão. E ela vai relacionar a ideia de riso e de comicidade à ideia de prazer. Na verdade, o livro todo é sobre o prazer. E ele tenta investigar, ele consegue, na verdade, investigar o que seria o prazer e quais as formas de prazer e de obtenção do prazer por um humano. E faz uma distinção entre prazeres reais e prazeres falsos, sendo que os prazeres reais seriam exclusivamente os prazeres que produzem algum tipo de conhecimento. Acho que todo mundo já passou por isso, por exemplo, lendo algum livro, ou às vezes assistindo alguma peça, algum espetáculo teatral ou artístico e aprendendo algo. Já, por outro lado, os prazeres falsos, que ele também chama de prazeres mistos, mistos porque eles envolvem o prazer, mas também envolve uma forma de dor. Muito importante essa ideia de um misto de prazer e dor, porque se o cômico envolvesse exclusivamente a dor, ele não seria convidativo. Imaginem vocês uma peça engraçada que você, na verdade, só sofre. Sim, isso às vezes pode acontecer. Mas não que fosse a intenção, né? Digamos que por um acidente você vai assistir uma peça e ela é única e exclusivamente desagradável. Você não vai querer ficar ali assistindo essa peça. Então, esses prazeres falsos, eles não trazem nenhum tipo de bem real. E o bem real aqui para o Platão está ligado ao conhecimento. Ou seja, pensar na risada, na possibilidade do riso para o humano, para o Platão, é pensar numa natureza de desconhecimento. É pensar numa oposição a essa frase tão conhecida, tão famosa, que é essa frase socrática, que é o conhece-te a ti mesmo. Então, no fundo, a apreensão que o Platão tem do riso é uma apreensão negativa, como algo que não é sério e que não traz uma virtude, um benefício real para a pessoa. Já, digamos que numa direção um pouquinho diferente, logo em seguida dele vem o maior platônico de todos os tempos, Aristóteles. E o Aristóteles talvez seja um dos pensadores mais importantes sobre o riso, porque ele consegue trazer uma caracterização do que é o riso e não exclusivamente, não propriamente uma crítica. Então ele identifica essas características do cômico e do risível e em diversos pensadores você vai ter uma repetição disso que o Aristóteles fala, muitas vezes não citando a fonte, mas sabendo o que estava escrito lá, a gente consegue reconhecer. Então, o Aristóteles define o cômico como uma deformidade que não implica nem dor nem destruição. Pegando o que a gente falou anteriormente, se esse aspecto cômico nos causasse dor ou nos causasse uma rejeição profunda, ele não teria prazer.
E para que haja o cômico, é preciso que você pense, que você tenha um prazer. Pegando a nossa discussão do começo também, quando você tem uma tragédia, você também tem uma forma de prazer. Mas é um prazer de admiração de uma história heróica, por exemplo, como é o caso de Édipo Rei, ou de personagens que têm uma certa nobreza. Mas o prazer que está envolvido numa linguagem cômica do próprio riso é um prazer espontâneo, não é um prazer contemplativo. E o Aristóteles traz isso, trazendo essas características do riso como algo que é abjeto, como algo que é um defeito exposto. Ele vai servir também para uma crítica social, sob um ponto de vista, mas também vai servir para uma ideia de estupidez individual. O Aristóteles localiza muito bem essas características do riso. E aí, vou só fazer uma pergunta, gente. Estou indo muito rápido? Sei que estou, mas só me digam se dá para suportar. Senão eu vou fazer um pouquinho mais lento. Tá tudo bem? Tá ótimo? Tá ótimo, Dudu. Tá bom. Porque eu quero deixar um tempo para que a gente possa conversar no final. E logo em seguida, então, passando dos gregos, todo mundo conhece mais ou menos essa história, né? Para os romanos, a gente tem esse estudo sobre o riso, essa visão filosófica do riso, muito mais ligada à retórica. A retórica é a arte do convencimento, né? Dentro dessa linhagem das linguagens, nós teríamos a lógica, a retórica e a dialética. Então, a retórica, ela seria essa arte que está entre a lógica e a dialética. No período grego, o próprio Aristóteles também se concentrou, também falou bastante sobre o riso dentro da sua obra que era voltada para a retórica. Mas no período romano, você tem, podemos dizer que uma redução da filosofia em arte da retórica. Não absolutamente, mas comparado com os gregos, sim. E aí eu destaquei dois pensadores romanos que tinham visões sobre o riso e que essas visões estão dentro das suas obras retóricas, né? Primeiro Cícero, com essa obra, o De Oratore, e para o Cícero já começa a haver uma redenção, né, antiplatônica e da comicidade como um processo que tem raiz na mesma origem que o pensamento, né, que o argumento sério. Então, se a gente for pensar humanidade, da humanidade e do pensamento humano derivam tanto o pensamento sério quanto o pensamento cômico, sendo que eles têm as suas diferenças pelo tipo de processo que se dá e pelo tipo de objeto que se dá. Então, num pensamento sério, você tem objetos de grande relevância e no cômico você tem objetos de riso de baixo calão, que não são sérios. Isso, teoricamente, pode ser pensado como duas perspectivas complementares. E já aqui, nesse contexto, o riso também é pensado a partir de uma ideia de surpresa. Esse conceito de surpresa, ele vai ser desenvolvido pelos medievais, pelos renascentistas, e lá na frente eu vou falar de um termo que ficou conhecido, um termo em latim, que é o admiratio. Admiratio, aqui podemos entender mais ou menos a mesma coisa que surpresa. Então, um dos conceitos mais importantes do riso é essa ideia de surpresa. Um recurso a uma expectativa que foi traída, né? Do ponto de vista aristotélico, você também poderia chamar de peripécia. E aí, alguns pensadores, lá na frente eu vou falar do Bergson, eles fazem algumas distinções nesse sentido da surpresa. Mas, nos restringindo aqui nesse contexto romano, a gente também tem o Quintiliano, também com uma obra de oratório, uma obra de retórica, e ele ressalta esses aspectos que o Aristóteles conseguiu discernir muito bem, e ainda acrescenta isso que eu acabei falando já anteriormente, que o cômico tem a ver com uma característica de deformidade, torpeza, alguma característica negativa, um vício, e que
ele pode estar nos outros, o que pode levar a uma brincadeira ou alguma sátira, mas também pode estar em si. Esse estar em si também é um ponto polêmico. Então, lá na frente eu vou falar sobre o riso como um produto social, do ponto de vista de um pensador, e aqui a gente tem uma visão de um filósofo romano em que ele identifica que há em si uma possibilidade de comicidade e de riso que está ligada à estupidez. Então, guardem isso para depois pensar. O riso é algo próprio e que acontece exclusivamente no ambiente social, ou ele acontece também quando nós estamos sozinhos na calada da conformação dos nossos ridículos internos? Há imagens. Passando, então, desse ambiente romano para esse ambiente medieval, quem tiver um maior conhecimento sobre as religiões, especialmente as religiões cristãs e católicas, pode confirmar isso, porque isso vem de um estudo e não de uma prática, né? Eu não tenho a prática da religião, então podem me corrigir caso eu esteja errado. Mas do que eu conheço, do que eu estudei, não há na Bíblia ou nas histórias sobre Jesus alguma passagem que ele tenha dado risada. Ou seja, o riso é algo que está fora do campo modelar que é Jesus Cristo. E nesse sentido, os medievais eles vão desenvolver, num primeiro momento, essa visão negativa do riso. Mas, num segundo momento, eles começam a recuperar algumas características da filosofia clássica e a apontar o riso como próprio do homem, ou seja, o riso novamente volta a ser algo que é uma prova da condição ambígua do homem, que está entre a racionalidade e a animalidade. Mas essa ambiguidade, ela não é um estado ao qual o homem deve se conformar. Ela é um estado que deve ser superado, que Jesus, como modelo, deve ser uma referência, ou seja, o homem, nessa visão, com o passar do tempo, ele vai cada vez menos rindo. Então, quanto mais o homem se torna homem, isso não só no sentido cronológico, mas no sentido da sabedoria também, mais ele se torna sério. Aí, eu poderia citar como uma oposição à carta de Hipócrates a Demócrito. Eu nem coloquei aqui porque são muitos filósofos que se debruçaram sobre o riso. Mas essa carta de Hipócrates para Demócrito, Hipócrates foi o médico mais importante da antiguidade, né? Hipócrates, logo em seguida Galeno, enfim. Ele tem uma pequena carta onde ele retrata que ele vai fazer uma visita ao Demócrito, e eu estou fazendo uma síntese, tá, gente? Posso errar nomes ou pequenos meandros da história, mas é só para dar um contraponto aqui a essa característica. E, em síntese, o jargão que está presente nessa carta de Hipócrates a Demócrito é: rir é o melhor remédio. Sábio é o homem que sabe rir das suas desgraças e da sua condição. Então, é uma reversão dessa visão de seriedade que foi constituído nessa época das tragédias gregas, das tragédias romanas, e especialmente nesse contexto medieval. E até isso virou um jargão depois, né? Rir é o melhor remédio, acho que isso é um jargão já, né? Não, a gente já ouve isso como uma frase, né? Comum, um ditado. Mas para o medieval, esse riso começa a ser legitimado como uma possibilidade de descanso entre as coisas sérias, entre as obrigações sérias da vida, e também, num segundo sentido, como uma possibilidade de uma crítica moral e social muito forte, né? Aqui já a gente já começa a ver que o riso pode ser uma redenção para o pensamento. Furando, então, aí essa bolha do tempo, entrando já nos filósofos modernos, e aqui na modernidade é que a gente começa a ter uma revisão do riso propriamente dito, né?
a gente começa a ver que o riso, ele, na verdade, ele é um processo corporal, humano, e que localiza o homem entre o que é ordem, ou seja, o que é sério, o que é nobre, e o que é do baixo, o que é negativo, sendo o riso, o cômico, inclusive partes de linguagens artísticas, é possível que ele não seja propriamente o desvio, mas que ele seja uma linguagem que trata dessa contradição, desse paradoxo entre ordem e desvio. E aí, o Joachim Ritter fala que o riso ele tem a faculdade de nos fazer ver o que a realidade, o que a razão séria não atinge. Entendendo, então, o riso como algo complementar ao pensamento e não contraditório a ele. O riso revelaria o que o não normativo, o que o desvio e o que o indizível, eles fazem parte da existência. Né? Aí algumas imagens que talvez sejam mais fortes do que as frases. E aqui, nessa sessão, eu vou falar de vários filósofos modernos, e todos eles vão seguir esse caminho da redenção do riso como uma possibilidade de resposta humana, uma resposta corporal e humana a realidades que o pensamento sério não atinge. Uma possibilidade de revelação do fundo das coisas. Uma catarse que se dá via corpo, via prazer. E que, por meio dessa catarse, você reorganiza o pensamento. A gente pode dizer isso, às vezes a gente ri tanto, bagunça tanto o corpo que chega a perder o ar e quando volta parece que voltou para outro mundo. Né? Você já deve ter passado isso, né? Ou quando está entre amigos, ou quando a gente, de repente, usa algum entorpecente que nos coloca num outro estado, ou quando a gente vê alguma outra situação muito engraçada, o corpo se chacoalha, às vezes semelhante a uma convulsão a ponto de você perder o pensamento. E nessa ausência total de ar, nessa apneia do pensamento, o riso pode entrar e engendrar ali novas células. Ele pode trazer novas sinapses. Você bagunçou, é a Marie Kondo, né, da filosofia, né, o riso. Vamos dizer assim, para quem não sabe quem é Marie Kondo, é uma maga patológica Wicca japonesa da organização. Vejam no Netflix Marie Kondo. Ou se alguém souber explicar melhor do que eu. Mas o riso pode ser visto um pouco... que foi, gente? Vocês estão... é alguma coisa que eu falei, gente, da Marie Kondo? Não quis ofendê-la. Quis dizer que a Marie Kondo, ela faz isso. Ela fala, abra o seu guarda-roupa, tire todas as roupas de lá, abrace a roupa, veja o sentimento que a roupa te traz. E daí você vê se aquela roupa vai voltar para o armário ou não. É um pouco o que o riso faz com a nossa cabeça. Ele chacoalha tanto. As sinapses, elas ficam tão loucas, isso é uma visão, tá? E com a qual eu concordo. As sinapses, elas ficam tão loucas que ao voltar para aquele lugar, elas não voltam nunca mais a ser como eram. Né? Ou seja, é uma experiência indispensável para que o pensamento possa ultrapassar-se a si mesmo. Né? Ai, meu Deus, agora vai ficar essa metáfora da Marie Kondo. Desculpa, gente, não quis banalizar essas visões sérias do riso, mas não deixa de ser adequado, né? Indo, então, mais para frente, a gente também vai falar de Levi-Strauss. Olha só, nunca achei na minha vida que eu fosse falar de Levi-Strauss. Inclusive, um beijo para Roland Barthes. Está sumido Roland Barthes, saudade de você. O Levi-Strauss, um filósofo francês, se eu não me engano, ele vai retomar essa ideia de surpresa, mas ele chama de um jeito diferente ali, mais bonito, mais chique. Né? O riso, na verdade, seria fruto de um curto-circuito, de uma conexão inesperada e muito rápida entre dois campos semânticos, ou seja, uma coisa significa uma e a outra significa outra, e de repente isso se bagunça e, como resultado dessa confusão, você ri. Né? E eu acho linda essa frase dele aqui. Depois tudo eu vou falar da onde que eu tirei todas essas frases, tá, gente? Nenhuma delas é minha.
Quer dizer, a da Marie Kondo, infelizmente, é. Mas essas aqui, bonitinhas, não são. E o Levi-Strauss fala isso. Na apreensão do mundo, nós temos uma reserva simbólica para responder às solicitações de ordens especulativas ou práticas. Acho maravilhoso pensar que tem um universo de conhecimento e que nem tudo você vai acessar da mesma maneira. O riso, ele seria, então, a possibilidade de acessar por meio do prazer, por meio desse estado de reorganização física do pensamento que ele traz, você alcançar uma outra reserva simbólica. Ou seja, existiria uma distinção, vou tentar sair daqui para vocês verem, aqui, tudo bom? Existe uma distinção entre a racionalidade do cômico e a racionalidade do normal. Ou seja, não existe, no fundo, uma contradição entre cômico e racional. Existe uma racionalidade do cômico e outra racionalidade do normal. Ou seja, tá aí uma frase de Heiner, ai meu Deus do céu, o Armin. Uma outra frase, e aqui eu estou trazendo frases dos filósofos modernos, que estão dentro desse mesmo contexto do Joachim Ritter, do Levi-Strauss, enfim, tem muitos aqui. Quando a razão e o entendimento não conseguem responder, é o corpo que assume a tarefa de expressar a impossibilidade da resposta. Belíssimo. E aí, gente, passando rapidamente por esse filósofo que é talvez contemporaneamente um dos mais conhecidos. Então, como ele é um dos mais conhecidos, muito visto no meio acadêmico, eu gosto também de fazer umas provocações cômicas ali, né? Só, já que é eu não estou de fato na academia, acho que pode ser apropriado. O livro do Bergson chama-se O Riso. Ele é maravilhoso porque ele faz uma síntese dos pensadores que vieram antes dele, especialmente os clássicos, só que ele não cita Tutupão, ele não cita. Então essa que é a minha questão. Tem uma série de pensamentos que estão ali na base do Bergson e que, se você for ver, a gente já falou aqui. Eu estou fazendo uma linha cronológica, tá? Ele diz que a risada, o riso do homem, e que o riso, para que ele aconteça, é preciso que ele esteja acompanhado de uma insensibilidade. Ele é inimigo da emoção. Aí eu sempre dou um exemplo. Às vezes você está na rua andando e você vê uma pessoa tropeçando. Isso pode trazer uma reação cômica. Mas, se você tiver muito próximo dessa pessoa, no sentido, se você conhecer essa pessoa, se essa pessoa for a sua avó, e esse tropicão, essa tropeçada, ela for de tal modo que cause um prejuízo real, ou seja, não haja aquele aspecto de prazer que eu citei, aí também não há possibilidade do riso, porque você teria compaixão. Se ela cai, quebra os dentes, às vezes tem que ir para o hospital, ou acontece qualquer coisa mais séria, você não conseguiria rir disso. Ou seja, a chance do riso vai diminuindo na medida em que você tem uma maior identidade com aquilo de que se ri e também tem uma identificação emocional com isso. Depois Brecht vai explorar isso dentro da sua visão do teatro épico, do distanciamento. E uma das formas de trazer o pensamento ao público é o riso. Porque para que haja pensamento, é necessário, para que haja o riso, é necessário que haja o pensamento, que você esteja distanciado emocionalmente. E aí, o Bergson também traz essa questão que eu gosto sempre de polemizar. Às vezes cito um quintiliano para dar uma base. Não falo assim, quem é você para falar do Bergson? Sim, eu não sou ninguém. Mas pense na sua própria experiência. Você já se pegou rindo sozinho? Você já se pegou, eu vou estender a roupa e de repente pego a esponja e levo para o banheiro e na verdade levo o sabão do banheiro para o quarto e você já não lembra mais que cena é essa, que peça que você estava fazendo, que é isso, que de repente põe frio no micro-ondas. Não, isso nunca aconteceu, mas é só uma imagem. Mas, às vezes, coisas bem loucas assim acontecem, do tipo, você guarda sua chave, depois você acha uma chave depois de 25 anos,
Esses exemplos, e você se pega sozinho e dá uma risadinha, né? Pode ser que aconteça. Então, é interessante a gente pensar se o riso é algo que acontece exclusivamente em um contexto social ou se ele acontece num contexto individual também e é ampliado pelo contexto social. Essa ampliação do riso em um contexto social, ela é muito óbvia, né? Quem faz comédia sabe disso, e mesmo quem está em grupo de amigos, às vezes você nem ouviu o que a outra pessoa falou, tá todo mundo sentado numa roda, e aí você tá rindo da risada do outro, é que nem o bocejo, ele contamina porque é físico, né? A Patrícia falou aqui que ela faz isso direto, e é verdade. Conheço você e é verdade, a babaia vem. Do outro lado, ele também fala do admiratio. Eu citei o admiratio lá no começo, e o admiratio, deixei aí o termo em latim, porque ele é muito usado. Então, é interessante saber desse termo, admiratio. Ele é muito recorrente. O admiratio poderia ser traduzido por surpresa, só que na palavra está ali, né? Admiração. É um estado de admiração que a surpresa traz. E aí, o que o Bergson vai trazer como uma polêmica, e que eu acho que ambas possibilidades, elas devem ser investigadas, é que o riso não está propriamente no admirável, na surpresa, mas está em uma rigidez mecânica, em um aspecto involuntário, desajeitado, que você reconhece naquele de quem você ri, no momento em que ri. Para isso, a gente pode olhar qualquer palhaço, o Chaplin, né, o filme Tempos Modernos, a gente pode usar como um exemplo, uma imagem, até no sentido de mecanicidade industrial, maquinária. Aqui a mecanicidade é uma característica enrijecida. Então, uma pessoa avarenta, que para sempre é avarenta, a ponto de se tornar uma máscara avarenta, ela tem uma mecanicidade. Tá? Aqui a mecanicidade não está só ligada a uma máquina, não é só uma ideia de um industrial. Então a gente poderia pensar isso. Será que o riso ele está ligado a essa mudança? Qualquer mudança é engraçada? Ou ele está ligado ao reconhecimento dessa característica de rigidez? E sendo social, nas comédias gregas a gente tinha isso, em quase todas as comédias, né, as comédias de costumes. Você tem o riso como uma possibilidade de crítica social, uma possibilidade de correção dos costumes. E ele fala essa frase linda, que os cômicos, a comédia está no campo desses corredores do ideal que tropeçam em realidades. Ah, que bonito. E aí, gente, vou citar aqui outros nomes de filósofos maravilhosos. Eu estou branco com a camisa branca no fundo branco. Olha só, daqui a pouco vocês nem vão me ver mais. Outros filósofos maravilhosos que eu não pude abordar o conceito deles, porque quis passar muito rapidamente para deixar perguntas mesmo. Mas esses são nomes de filósofos que trataram sobre o riso, e acho que eu recomendo como uma primeira possibilidade de leitura a Verena Alberti. Faltou um I aqui, tá errado. Verena Alberti. I. Ela tem um livro que se chama O Riso e o Risível, e ela, na verdade, é que faz essa revisão histórica. A maioria dos conceitos que eu trouxe aqui para vocês está nesse livro dela. Outros são de outras áreas, do Platão, do Aristóteles, especialmente do Bergson. Ela não se debruça muito sobre o Bergson. Eu peguei da própria teoria deles. Ela se debruça muito sobre um grande pensador do riso, e que acho que eu nunca vi ser citada, a não ser na obra dela, que é o Laurent Joubert. É um renascentista muito relevante. Mas, para a gente não se estender muito, para que isso sejam provocações cômicas, para que a gente possa agora conversar, tentar responder a questões, eu fiz essa pequena síntese, essa pequena revisão histórica, e vou encerrar aqui o compartilhamento do PowerPoint. Pode ter dado uma vertigem, né, gente? Foi um combo história das visões filosóficas do riso em 40 minutos. Ai, meu Deus.
Então, vou finalizar aqui o compartilhamento e está aberto a perguntas. Tudo bom? Muito bem, está aberto. Quem quiser pode abrir o seu áudio e fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, ou pode só chacoalhar o corpo sem precisar rir necessariamente diante de tanta informação, né? Alguém gostaria de perguntar algo ou comentar algo? Carolina? Oi. Eu fiquei pensando muito nas oficinas de ontem, que o Malé falou muito da comicidade como no trabalho do ator, da importância, né, de ser uma escola para o ator. E aí eu fiquei tentando fazer um pouco esse paralelo, porque você falou da tragédia, da comédia, como tendo assim... Desculpa, gente, só um minutinho. Vou trocar de espaço aqui. Ela queria dizer o que é cômico para a gente. Então, voltando, da comédia como sendo também um lugar de escola para o espectador, né? Um primeiro contato com o teatro e da importância disso. Então, eu queria só trazer uma reflexão e saber se você tem alguma coisa para acrescentar sobre isso. Não sei, é pro ator, você diz? Uma escola pro ator? Eu acho que a comédia é uma escola para o ator, mas pensando no espectador. A comédia, o espetáculo cômico também como uma maneira de aproximar aquele espectador que não está acostumado ao evento teatral. Uma maneira de fazer ele se abrir, sabe? Sim. Acho que se diz isso, né? Mas acho que a gente ouve bastante isso, mas tem que se pensar em que contexto cultural nós estamos. O contexto atual é o contexto da risada. Você, na verdade, teve praticamente o desaparecimento das linguagens trágicas, né? O cômico, ele se tornou a regra, né? O Brasil é o país da comédia, né? Então, eu diria o seguinte, que por uma questão de identidade, o cômico pode ser uma porta de entrada, identidade cultural para o brasileiro, né? Que tem a comédia, a carnavalização, ri de tudo, nada é sério, a lei não pega, tudo isso, né? Talvez a linguagem cômica possa ser uma porta de entrada, mas a rigor não. Qualquer linguagem bem realizada pode produzir o prazer no espectador. E o prazer é a porta de entrada. Porque, sendo uma linguagem artística, ela não produz conhecimento em si. É sempre um conhecimento que está apontando para fora. Então, o prazer é uma ponte entre o conhecimento e o espectador, né? Então, não sei se respondi, né? Acho que sim, essa questão do prazer. E entendo essa questão da comédia banalizada. Mas o que eu estava querendo trazer também é se não existe uma comédia que não é essa comédia, não qualquer comédia, sabe? Como o Malé falou ontem do ator, que a rigor parece mais fácil, né? Mas é mais óbvio fazer rir. Então, essa diferença também da qualidade da comédia, sabe? Uhum. Acho que foi a nossa investigação, né, de Geraldos, o que fundou o Geraldos foi essa investigação sobre o riso. E no espetáculo Números, a nossa busca era por alcançar um estado de comicidade, um estado que trouxesse o riso ao público, mas que, ao mesmo tempo, não fosse um riso banal, que houvesse uma visão de transcendência e até mesmo de lirismo. Talvez isso aconteça lá, talvez não. A reação que algumas pessoas tiveram aqui ao ver as imagens dos palhaços, ela traz um pouco isso, uma redenção da pureza, uma redenção da inocência. Não que ela vá acontecer, né? Não que por meio de uma peça cômica você vai
se tornar novamente puro, acho que seria meio impossível. Mas é de se pensar, é a questão que eu estava falando no início. O cômico, dentro das linguagens cênicas, ele está abaixo da tragédia só porque ele imita tipos que são negativos ou não, né? Aí a gente está fazendo uma confusão de efeito ou de objetos imitados, né? Ao mesmo tempo, a linguagem artística, ela acontece em qualquer idade, mas ela é muito mais própria do homem maduro, né? Os grandes artistas são homens maduros, né? A arte está viva na criança, mas ela vai se aperfeiçoando com o tempo. E é de se pensar nisso, com o passar do tempo. E quanto mais próximo da morte, qual a postura de riso ou de seriedade diante desse evento da natureza humana? A morte pode nos fazer, a comicidade pode nos fazer pensar sobre assuntos que são sérios ou não. Elas podem trazer uma visão séria, sem ser trágica? Talvez sim. Talvez sim. Então, Doug, eu tenho a impressão que pode trazer, só que não no momento do riso, né? É no momento posterior, né? No momento de reflexão. teoricamente, nas duas linguagens, quando você está passando por uma catarse, e do ponto de vista clássico, existe catarse tanto do trágico quanto do cômico. É que um dado histórico importante e relevante é que a Poética, que é uma obra do Aristóteles que fala sobre o trágico, a principal obra, né, do pensamento estético ocidental, ela só fala sobre a tragédia. Só que houve, comprovadamente, e você tem até mesmo provas nas próprias obras do Aristóteles, houve uma obra que falava sobre o cômico, mas ela se perdeu. E tem até um pesquisador americano que reconstrói o que seria a visão da poética de Aristóteles no que diz respeito ao cômico. Independente dessas ramificações, dessas especificações que cada uma das linguagens traz, o efeito da catarse, ele tem uma ordem, ele acontece num primeiro plano sensorial. Ou seja, você ouve aquelas frases ditas no palco. E, tanto no cômico quanto no dramático ou no trágico, a primeira resposta é física, é corporal. Esse efeito segundo do pensamento, ele é uma segunda etapa da catarse que está envolvida tanto na tragédia quanto na comédia. O que acontece é que a tragédia, pelo menos no entendimento clássico, ela causa um estado de terror e de piedade. O envolvimento do espectador trágico é muito mais direto pela natureza. Você se identifica com Édipo, você se identifica com o Hamlet, você se identifica com o herói, no fundo. E no caso do cômico, pela nossa natureza ambígua, humana, a gente nunca vai se identificar, né? A não ser que seja o herói da comédia brasileira, mas no caso desses personagens da comédia clássica, o avarento, né, o doutor, a gente nunca é. É sempre o outro que ri, né? A gente não se coloca nesse lugar. Ai, meu Deus do céu, eu tô rindo. Porque se você se identifica com esse personagem cômico, você não ri. Reconhecer que você possui tal torpeza, num sentido consciente mesmo, falando reconhecimento no sentido de honestidade. Você fala, nossa, eu sou avarento. Se você reconhecer isso, isso vai te trazer algum estado sério de início de transformação. Então, se você ri daquele avarento, daquele atrapalhado que cai, é porque ele não é você e nunca será. Você está acima dele. Acima no sentido da plateia mesmo. Você está distante dele. Enfim, tentando responder, é sempre depois. O pensamento é sempre depois. Nossa, mas pareceu que foi junto. Mas não é. Chacoalha o corpo para você ver. Bastante. Pensa. Pensar o quê? É que a gente tem alguns filósofos contemporâneos mesmo que se perguntam sobre isso e que problematizam isso.
a apreensão da imagem, ela é concomitante ao pensamento ou não? Você primeiro recebe os efeitos, né, os estímulos do ambiente e depois processa isso em imagens internas, e dessas imagens internas derivam pensamentos. Por conta dessa visão contemporânea de que tudo isso acontece ao mesmo tempo, a gente tem isso, que o riso vem depois. Aí dentro da linguagem teatral a gente poderia falar do teatro épico, mas também caberia falar das comédias de costumes brasileiras, né? Um Ariano Suassuna da vida, por exemplo. Mas para não ir muito longe, até porque a gente está quase chegando no fim aqui, meu Deus. Curto-circuito. Ô, Douglas, Oi. tem mais alguém querendo falar? Eu não estou vendo a cara de todo mundo. Posso falar? Pode. Eu acho esse checklist, né, essa transversal que você faz das visões filosóficas do riso, assim, eu adoro, não canso de ouvir. Mas aí hoje veio uma frase que eu acho que se você já colocou em outro momento, se a gente já trocou ela em outro momento, eu nunca tinha percebido tanto, que é essa última, uma das últimas que você colocou, que fala que o riso vem, que o corpo dá conta daquilo que não dá, não tem mais outro jeito de dar conta. Lógico que é bem mais bonito. Fala aí como é que é. Coloquei aqui parte. Pode ler você rapidamente. Quando a razão e o entendimento não conseguem responder, é o corpo que assume a tarefa de expressar a impossibilidade da resposta. Sim. E eu achei isso fantástico, assim, porque eu acho que isso vale para o riso, mas também vale para as convulsões de choro, né? Ele é muito, para mim, é muito evidente, e eu acho que é legal a gente pensar isso não só como espectador, como o riso daquele que está assistindo, mas como atores, essa frase ela é uma bomba, porque enfim, aí já um pouco chamando os próximos capítulos das conversas que virão, né, que a gente vai falar um pouco do trabalho do ator, esse corpo do ator que dá conta de um não entendimento, né? Quando a gente começa a estudar o trabalho do ator, e a gente fala, meu Deus, esse corpo vai ter que dar conta de tanta coisa e que não há razão que explique. Tem uma frase que eu gosto, assim, eu tô todo dos ditados populares, né? Mas elas são bem sintéticas, né? E tem uma que diz, tem que rir para não chorar. E aí a gente poderia pensar o oposto complementar, tem que rir para chorar. Né? A formação, como a Carol estava falando, a formação na comédia, ela te traz um entendimento de representação, porque você não ri de algo com o qual você está identificado. E para que você, então, possa produzir o riso na plateia, você não pode se identificar com ela. E a gente tem muito esse estado de... uma parte vem da idolatria e outra parte vem da psicologia que constrói essa ideia de ego enquanto eu, né? E isso é muito problemático, Malé falou bastante disso ontem, mas é assim, vem assistir a minha peça. Olá, tudo bem? A minha peça. Então, podemos falar sobre a minha peça? E aí, o que eu conheço do mundo? Com quem eu estou conversando? Na verdade, eu estou conversando com você para que você veja a minha peça. É só assistir aqui. Inclusive, agora, em várias plataformas digitais, eu posso estar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Acesse www.minhapeça.com.br. Esse estado de formação que envolve, né, tem todo um problema do classicismo do francês, do palco italiano, que coloca o homem no centro do palco, e todo um estado de depreciação ou desvirtuação de um primeiro mandamento cristão, que é não criarás ídolos para ti. O ator, se for um bode, né, esse bode, né, da origem da tragédia grega, ele está em função do público. Ele não está querendo se identificar com o público ou que o público se identifique com ele. E a comédia, ela na raiz dessa linguagem, está essa impossibilidade.
Você não vai conseguir produzir o riso se você se identificar com o público, ou se você quiser que ele se identifique com você. Sim. Mas não é tão fácil assim. O que a gente tem em comum, mais geralmente, é eu quero fazer graça, mas a gente tem que pensar do outro ponto de vista, que eu testei ontem. Eu preciso me tornar ridículo. Tornar-se ridículo, de um ponto de vista da poesia, não do ponto de vista da humanidade, é reconhecer que você tem aspectos negativos. Como nós vimos, o riso é riso de algo que é um defeito, um vício. Então você precisa, por meio dessa atividade louca, que é a ação do ator, a ação poética, dar conta de reconhecer o seu estado de ridicularidade, ou seja, os seus estados negativos que não identificados pela plateia, ou seja, que a plateia não se identifica com eles, podem ser risíveis. Eu sou pateta, eu sempre me distraio, eu me esqueço, eu tropeço, eu caio, ou eu faço maldades e sou punido por isso, enfim, uma série de coisas aí. Então, acho que, tentando resumir e finalizar, porque estamos quase terminando, que pena, a comédia, ela pode ser uma escola. Ela pode ser uma escola, sim. E aí, gente, alguém mais gostaria? Eu tenho, Douglas. Qual é o nome do historiador que fez aquele... Ele, né, reimaginou a obra do Aristóteles, o livro perdido da comédia que Aristóteles tinha. Você pode passar ele pra gente? Posso? Vou achar aqui, tá? Enquanto isso, a gente pode ir fazendo outras perguntas aí. Eu tenho outra também. O que você acha da... Assim, porque hoje em dia, nós está passando muito carro aqui. Peraí, Mas a deixa eu gente só... pode falar. O que você acha de hoje em dia? Porque assim, a comédia, ela teve uma... Como fosse um carro, vamos imaginar um carro. Um carro, ele nos anos 30 ele era de um jeito, hoje o carro é de outro jeito. A comédia também teve isso, teve essas evoluções. Então a gente pega o Chaplin, Harry Lloyd, esqueci o nome do cara que foi antes do Mr. Bean, depois o Mr. Bean se inspirou nele. A gente tem hoje a comédia de hoje, que o que é mais visto pelo mundo inteiro são coisas meio banais, assim, uma coisa que tem a ver com um escárnio, né, que está mais pro lado do bufão. E se você mostrar para pessoas normais um Chaplin, geralmente ela não vai dar risada. Ela vai entender, ela vai achar bonitinho, ela vai pegar a parte poética, mas geralmente ela não vai rir daquilo, porque eu acho que ela tá viciada com essa comédia do escárnio, né, do stand-up, que veio, acho que muito veio da questão da violência que a gente vê nos desenhos antigos, e ela meio que, hoje em dia, vamos dizer assim, o malandro ele sai ganhando e o Augusto, né, o vagabundo que sai perdendo, né? Não tem mais essa escada. É sempre um malandro que ganha, que é muito esperto no que ele fala, ele tem muita rapidez no que ele fala, ele sempre sai ganhando. E através de um escárnio, assim, meio... Por que isso acontece? Queria saber isso de você. Olha, acho que a gente precisa aí de 6 meses para poder responder, mas eu vou tentar, sinteticamente, falar de algumas questões que você falou. Primeiro, eu vou colocar aqui o nome desse pesquisador que fala dessa reconstrução da comédia na obra do Aristóteles. Segundo, eu não concordo exatamente, talvez você tenha querido dizer a mesma coisa que eu vou dizer, só as palavras que acabaram saindo diferentes, mas como a gente está definindo bem comédia, eu não diria que hoje em dia a gente está no riso do bufão, no riso do escárnio. O Malé até falou do bufão ontem. Eu acho que a gente está, especialmente no Brasil, né? A gente está falando especialmente do Brasil. Eu acho que a gente está no riso do besterol, que é diferente, né? O besterol não é nem melodrama, não é nem a comédia de costumes. Você pegar um Martins Pena, por exemplo, Arthur Azevedo, são autores do início do século passado e que escreveram comédia, né? E a escrita, a palavra, vem aí da tradição de um Molière, né? Eles são mestres no uso da palavra. Mas no Brasil me parece que a gente chegou ao ponto da comédia do pastelão, do besterol. E aí são tantas razões, acho que não tem só uma.
mas poderia citar uma forte influência da cultura americana. Então, o cinema que nós vemos é o americano. Só. Assim, na sua grande maioria, o que a gente vê é cinema americano. A gente tem eu não sei como é que chama na gramática, mas é o uso das palavras estrangeiras importadas para o nosso contexto. E, às vezes, elas não têm tradução mesmo. Mas, outras vezes, você tem uma tradução e você usa, né? A gente trabalha bastante com gestão, e na área de gestão você tem isso, né? O coworking. Assim, o que é coworking? Está trabalhando junto, gente. Para com isso. Tem uma palavra no português, tem conceitos no português que possam responder isso, mas vem essa palavra recheada de importância, né? Não sei se vocês já viram o caso de algum presidente que baba ovo em algum americano, mas isso pode acontecer em algum caso, né? E do ponto de vista cultural, a redução da cultura brasileira, que é uma cultura latina, e ao universo da cultura americana, que não é ruim, eu sou admirador da cultura americana, mas é uma origem anglo-saxã, é muito diferente da nossa e tem essa importação, tem toda essa industrialização, a cultura de massa da cultura americana. Então, o que a gente vê na TV, na música, nas principais artes, vem da cultura americana. E vocês devem conhecer os filmes americanos de besterol, que é uma coisa assim. Às vezes é mais difícil assistir aquilo do que assistir Chaplin. Porque ambos têm uma distância cultural tão forte da gente, mas a gente se acostuma com esse besterol americano. Então, eu acho que para qualquer pessoa, né, que tem uma formação básica dentro da cultura brasileira, que, sei lá, foi impactada por um Auto da Compadecida, se ela começar a ver um besterol depois, e se ela começar a ver Chaplin depois, ambos têm a mesma dificuldade. Claro que o Chaplin muito acima, né, poeticamente muito acima. Mas eu estou falando da distância cultural. O Chaplin está muito distante culturalmente da gente, sim. Então, tem um lado meu muito forte, meu e do Geraldo, né, que é essa ideia de recuperação da tradição e de que você faz a partir da mimesis, a mimesis entendida como um reprocessamento das ideias, dos conceitos, mas também tem um outro lado que é, vamos, bola para frente. Eu quero saber quem né, mais novo sempre vê. Então, a comédia, esse sentido jovial da comédia, ela também pode trazer para a gente uma revitalização da linguagem. Agora, tentando fechar também para não abrir um universo aqui de conceitos, o teatro foi sumindo também, né? Os museus foram sumindo, né, no Brasil. Então, lidar com essas linguagens do cômico que são estilizadas é uma coisa que para a maioria das pessoas está muito distante. Talvez a única coisa que eu possa citar da televisão assim que tinha uma linguagem estilizada que eu lembre é o Hoje é Dia de Maria. Sim, Hoje é Dia de Maria, algumas pessoas sabem. O que mais? Só. Fora os programas da cultura, que eram sempre maravilhosos, né? Então, acho que não dá para pensar uma coisa separada da outra. E aí, para mim, é isso. Nossa mente está muito mais ligada ao besterol do que ao bufão, porque o bufão já é uma forma estilizada e que traz para o espectador uma noção de estômago, de grotesco, das partes baixas. O Malé falou ontem sobre isso, né? Que ele conecta o grotesco ao sublime, na verdade, o bufão. Então, tentando fechar a resposta, para quem perguntou aqui o que é anglo-saxão, é essa origem que está ligada aos países nórdicos ali da Europa, Inglaterra, Alemanha. Nós, brasileiros, temos uma origem muito mais ligada ao mundo latino ali, Roma, Portugal, Espanha, França, né? Então, nós temos uma origem latina, os americanos têm uma origem anglo-saxã. Ale, não sei se respondi. Pessoal, na verdade, já passei meu tempo e então eu preciso agora abrir a oportunidade de, se alguém quiser... Obrigada a você. A oportunidade, se alguém quiser fazer mais algum comentário, mais alguma pergunta, só para a gente encerrar mesmo, na verdade, passar o bastão. Porque a gente não vai fechar a sala, tá, gente? Não é isso, produção. A sala continua. Continua. Vocês podem desligar o vídeo e pegar uma água, ir no banheiro, voltar a pegar um chocolate.
fiquem à vontade, mas a discussão continua para a gente aproveitar, né, o público, e poder continuar esse debate. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu já invento uma resposta que associe uma coisa com a outra e passo o bastão. Alguém? Então, estamos oficialmente encerrando a oficina. Foi a primeira vez que eu realizei essa oficina nesse formato, chamado Visões Filosóficas do Riso. Fiquei feliz desse acontecimento, porque ouve-se falar muito, né, do nosso trabalho de formação em gestão cultural, mas quem já fez os nossos cursos ou já assistiu os nossos espetáculos sabem o quanto esse campo do popular, do riso, do popular não só o cômico, mas o cômico tende a ser popular, como uma das perguntas que fizeram aqui. Essa área é muito cara para nós. Então, ter oportunidade de compartilhar isso, não só com os espetáculos, mas com todos os conceitos que estão por detrás disso, é também abrir para esse universo aí para a gente conversar mais sobre isso. E depois também fazer. Certo? Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês mesmo. Desculpem o avatarzinho ali embaixo, que estava agitadinho, vinha para lá e para cá. Obrigado pela paciência. Dúvidas, mandem. Desculpa ser muito conteúdo em pouco tempo, mas eu tenho essa mania megalomaníaca mesmo. Podem me contratar para fazer essa oficina com 6 meses, que eu vou gostar de fazer também. Tá bom? Muito obrigado. Então, passo o bastão agora.